quando você era criança e só por chegar no dia 12 de outubro você ganhava um presente ali só por você existir? Eu nunca soube o que era isso, porque o meu aniversário é um dia depois do Dia das Crianças. Então, os adultos muito espertos, e hoje em dia eu me coloco no lugar deles, acho que eles têm completa razão, me davam apenas um presente que valia tanto pro aniversário como pelo Dia das Crianças. E eu via todos os meus coleguinhas, as minhas irmãs ganhando presente Dia das Crianças, e eu só ganhava o meu de aniversário. Eu ficava inconformada, mas enfim, né, não morri por causa disso. Hoje eu entendo e acho até que eu faria a mesma coisa, mas enfim. Então hoje, como é Dia das Crianças e a gente não recebe mais presentes, eu vim aqui fazer pra vocês esse vídeo de indicações, sugestões de livros com algumas crianças muito especiais e muito inspiradoras pra você se presentear ou pra você dar de presente pra alguém, quem sabe. O primeiro livro da primeira criança que eu venho trazer aqui é um muito conhecido, assim, é meio que de praxe, é meio que um clichê quando se fala de livros com crianças, porque todo mundo que já leu indica e quem lê por indicação gosta da indicação geralmente. Eu tô falando de Extraordinário, da R.J. Palacio, que inclusive vai virar filme. Aqui nesse livro a gente conhece o Aug, ou August, pra quem preferir, e ele tem só 10 anos e é um garotinho que nasceu com uma síndrome genética que faz com que ele tenha o rosto inteiro deformado. Ele passou por muitas cirurgias durante a vida dele, né, e ele nunca frequentou uma escola, ele sempre foi educado dentro de casa por causa dessa situação dele, né, dessa condição dele. Só que agora as coisas mudaram, ele vai pra uma escola pela primeira vez e ele tem todo esse mundo de descoberta aí com outras crianças. Ele entende que existe esse preconceito com ele, por ele ser deficiente, por ele ter essas características todas únicas dele, e ele vai aprender a lidar com isso, assim, na pior forma possível, que é na prática. É um garotinho muito doce, que muitas vezes não compreende algumas coisas pelas quais ele passa, ele não compreende que as pessoas possam ter determinadas atitudes por causa da situação dele, e é muito emocionante, gente. É um livro muito tocante, porque a autora coloca o dedo na ferida e faz você repensar em todos os pensamentos preconceituosos que você já teve na sua vida, e não tô falando só de criança, na sua vida inteira, tanto enquanto você era criança, quanto quando você é adulto, e os tipos de pensamentos preconceituosos que muitas vezes você nem coloca pra fora, mas que você pensa, e que não é muito legal, sabe? Porque não importa como são as pessoas, elas continuam sendo pessoas, elas continuam sendo, merecendo ser tratadas da melhor forma possível, com respeito, enfim, é uma leitura que mexeu muito comigo na época que eu concluí, né? Eu acho que todo mundo que lê, que dá uma chance pelo livro, também sente essa pegada mais de reflexão da história e acaba se apaixonando pelo Aug também. Eu tô muito ansiosa pela adaptação, que eu acho que sai ainda esse ano, se eu não me engano. Já saiu o trailer, gente, tá? Parece que tá uma coisa mais linda e eu não vejo a hora de assistir esse filme. E tá aqui uma indicação de uma criança muito especial e muito, muito inspiradora. Vai inspirar você, vai fazer você repensar em muitas coisas, e tá aqui uma super indicação, então. A segunda criança é uma que eu também indico com bastante frequência quando se trata de criança, e eu tô falando da Caitlin de Passarinho. A Caitlin também é uma garotinha de 10 anos que tem autismo e síndrome de Asperger, e pra ela, tipo, as coisas são sempre tudo muito certinho, sabe? Ou é assim, não tem um meio termo. Então, durante o livro inteiro, durante a vida dela, a gente acompanha ela descobrindo que as coisas não são tão assim preto no branco, não é ou é isso ou é aquilo, tem sempre muitas variações que podem acontecer, e a gente conhece essa menininha num momento muito delicado da vida dela, porque o Devon, que é o irmão mais velho dela, faleceu, e o pai dela tá simplesmente devastado com a situação, de forma até a meio que negligenciar um pouco a criação dela. Ele não dá tanta atenção pra ela quanto ela gostaria de receber, e agora que ela não tem mais o melhor amigo dela, que é o Devon, pra ajudar ela a enxergar a vida de uma maneira mais leve, ela vai ter que aprender a fazer isso sozinha, a lidar com o pai que tá passando por dificuldades, que tá devastado com o falecimento do irmão, com o próprio luto que ela tá sentindo, mas que ela tem que saber lidar com isso, ao mesmo tempo que lidar com o pai que tá ali também tentando se reerguer depois desse baque. E também tem as questões de que ela já tá crescendo e que ela já tá descobrindo coisas novas pela escola, com novos amigos. E esse aqui também é um livro muito tocante, de uma menininha assim, que é toda inocente, sabe? Todas essas crianças são muito inocentes, mas que vai trazer pra gente uma visão de mundo toda única e peculiar, não somente pela questão da inocência, mas principalmente pelo fato de ela ter essa síndrome que faz com que ela enxergue o mundo de uma maneira tão particular, uma maneira tão dela. Eu me emocionei muito com esse livro, gente, assim, é um dos meus favoritos da minha vida, porque eu amei fazer essa leitura, e sempre que eu posso eu indico ele também. É bem curtinho, gente, vale muito a pena, tem uma leitura muito fluida e, sério, eu amo esse livro, eu indico pra todo mundo.
Agora eu quero falar com vocês de uma leitura super recente minha, que já tem vídeo de resenha aqui no canal. Vou deixar aqui no card se você quiser ver com mais detalhes a minha resenha, a minha opinião sobre o livro. Eu tô falando de Ecos, da Pam Yoss Ryan. Esse livro a gente conhece 3 crianças que estão vivendo no mesmo período, que é ali aquele período da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que vivem em lugares diferentes e que passam por situações diferentes, diferentes de contexto, mas da mesma forma difícil de lidar. A primeira criança aqui que a gente conhece é um alemão que vive na Alemanha durante a Segunda Guerra, e ele e o pai gostam muito de músicas e eles têm uma visão política, né, uma visão de mundo muito diferente da ideologia que tá ali imperando no momento, né? Eles não veem problemas em tocar as músicas que eles tanto amam, as músicas clássicas que eles tanto adoram, e de tocar instrumentos como gaitas, que aqui no caso o instrumento principal, né, o elemento principal do livro é uma gaita em específico. Eles não veem problema em tocar uma gaita simplesmente porque Hitler disse que é errado. Eles não veem problema em viver a vida da forma como eles acham que deveriam, e é nesse meio que eles vão se envolver em diversas coisas, né, em diversas problemáticas com relação ao nazismo, com relação a serem capturados, e é muito incrível acompanhar esse garoto e como que ele vai crescendo e amadurecendo no meio dessa época tão difícil, né? Depois a gente conhece 2 irmãos dos Estados Unidos que vão também ter contato com essa gaita especial, e são 2 irmãos que, assim como o primeiro menino, tem um contato todo íntimo, né, e tão profundo com a música. Eles amam músicas, e uma forma que eles encontram de sair desse orfanato que eles detestam, sabe, um orfanato com pessoas que realmente não estão nem aí pra eles, é justamente com a música e com a gaita, e é com isso que a gente vai vendo a vida deles se transformar. A gente vê também como eles 2 são audaciosos, como eles não têm medo de fazer o que for preciso pela liberdade deles, para estarem juntos no fim dos contos, para não se separarem. Muito incrível a história desses 2 também. E por fim a gente também conhece uma garotinha, também dos Estados Unidos, que tá tendo muitos problemas na vida dela, porque o irmão foi pra guerra, o pai e a mãe vão precisar se mudar e vão levar ela junto. Ela vai pra um lugar que ela não conhece, pra cuidar da casa de uma pessoa que no caso é o patrão do pai, que parece que tá envolvido em problemas ali, porque eles são japoneses, e tem toda a questão ali do ataque japonês aos Estados Unidos. Então ela vai lidar com a questão do preconceito das pessoas com o patrão do pai dela, e vai descobrir muitas coisas e lidar com muitas coisas também. É uma outra história muito emocionante, muito tocante. O livro inteiro é muito emocionante e tem essas crianças com histórias incríveis e crianças com uma perspectiva de mundo toda inspiradora, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Minha próxima indicação também é uma leitura recente, também da Dark Side Books, que é Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Esse livro também já tem resenha no canal, vou deixar aqui na tela pra você ir conferir com maiores detalhes do que se trata a história, mas aqui também é narrado por uma garota de 12 anos, mais ou menos, que tá sendo enviada pelo pai pra uma outra cidade pra passar o verão nessa outra cidade com os amigos dele, né? Na verdade, é um pastor que é amigo dele, já que ele trabalha na linha férrea, e como ela tá numa idade ali de crescimento, né, entrando pra adolescência, ele acha que esse não é um ambiente correto para uma garota de 12 anos estar crescendo, então ele envia ela para esse lugar com a esperança de que lá ela possa passar um verão mais tranquilo, numa cidade menor, conhecer pessoas novas, e é lá que ela vai tentar descobrir mais sobre o passado do pai dela, já que ele não se abre muito com ela a esse respeito. Então é lá que ela vai conhecer as pessoas que o pai dela, tecnicamente, né, teoricamente, teria conhecido. E eu falo teoricamente porque ela já vai para lá imaginando que ela vai encontrar várias pessoas que conheceram o pai dela, mas ninguém menciona o pai dela em momento nenhum, e ela faz umas amizades ali com outras garotinhas da cidade que vão ajudar ela a tentar descobrir mais sobre o passado do pai dela e mais também sobre a própria região ali que elas vivem e as pessoas, né, alguns personagens muito peculiares da região. E eu não mencionei, mas se eu não me engano o livro se passa em 1936, alguma coisa assim, e tem toda uma ambientação histórica dos Estados Unidos dessa época que eu achei muito interessante de acompanhar, já que eu não tive muito contato com isso ainda. E além disso, né, então a gente também tem essa garotinha super forte, determinada, que não tem medo de ir atrás, de procurar e de ir atrás do mundo inteiro pra poder desvendar o mistério que ela tá, né, que ela foi atrás de desvendar. É incrível, é muito inspiradora essa menininha pela determinação e pela força dela, e eu ainda acho que ela vai inspirar muitas pessoas que cruzarem o caminho dela pela leitura do livro. Minha próxima indicação também é da Dark Side Books. Eu tô falando de A Guerra que Salvou a Minha Vida. No livro a gente vai conhecer a Ada, uma garotinha de apenas 10 anos que vive no período da Segunda Guerra na Inglaterra.
ela e o irmão dela cresceram, assim, numa situação muito difícil, porque eles são extremamente negligenciados pela mãe. A mãe não cuida deles da forma como deveria cuidar, ela realmente deixa eles, assim, em segundo plano na vida delas. E a Ada, principalmente porque ela nasceu com uma deformidade, ela tem o pé torto. Então, pra mãe, isso é um motivo de vergonha, isso é motivo de trancafiar a garota em casa, não deixar que ela ponha o pé na rua. Então ela cresceu vendo a vida, né, vendo o mundo por uma janela do apartamento dela, e ela tem a chance de ter a sua vida mudada quando a guerra tá em um estado tão avançado que a Inglaterra, né, Londres, que é a cidade onde eles moram, pode ser bombardeada a qualquer momento. Então o irmão dela, que vai pra uma escola, né, que tem uma vida normal por ter nascido normal, ele volta pra casa da escola falando que a escola inteira vai evacuar suas crianças para a cidade do interior, para que caso exista, né, esse bombardeio, as crianças não estejam por aí, né? O futuro da Inglaterra, o futuro de Londres não seja destruído pela bomba. Então é nesse momento que a Ada vê a oportunidade perfeita de ir junto com o irmão dela pra escola e ser mandada para o interior. E é nesse momento que a vida dela vai mudar de forma drástica. Ela vai descobrir muita coisa que ela não imaginava ser possível, como o amor. E é muito tocante, muito difícil de entender isso, como uma criança não sabe o que é ter sentimentos, o que é ser amada, sabe? O que é ter uma pessoa que se importa com você, porque ela cresceu sem isso. Então quando ela descobre isso, quando ela tem contato com isso, ela tá em constante estado de negação, e é muito difícil, sabe, perceber isso, lidar com isso, tentar entender, principalmente quando você é uma pessoa que não teve essa realidade. É um livro muito incrível, que me fez, sei lá, me emocionar muito. Eu amei ter feito essa leitura. E a Ada, por mais novinha que ela seja, ela tem uma visão de mundo toda própria dela, que me fez ficar pensando sobre várias coisas, sobre a forma como os adultos cuidam das crianças e como elas deveriam ser tratadas. E assim, muito reflexivo pra mim foi esse livro, e eu espero muito que muita gente também dê uma oportunidade pra conhecer essa menininha incrível. E a minha penúltima indicação é Morada das Lembranças. E nesse livro aqui eu não posso te falar o nome da garota porque ela não tem nome, ela é a menina. Então aqui a gente conhece uma menina, uma criança, que tá junto com a mãe e o irmão tentando escapar da Rússia no período da Revolução Russa em 1917. O pai dela foi assassinado na Polônia e agora eles estão tentando escapar do país. E desde o começo é um livro muito denso, sabe? Não é uma leitura tão simples de ser feita, por mais que seja narrada por uma criança, porque tem muita coisa, sabe? É muita informação. E a gente acompanha, então, desde o começo a travessia deles, né? A dificuldade em sair do país, porque cada adulto só pode sair legalmente com uma criança, e a mãe tem faz toda uma maracutaia para que essa menina consiga ir junto, né? Então a gente vê que eles estão com um medo absurdo de que descubram que essa menina tá debaixo das saias da mãe. Então, enquanto a mãe tá carregando o irmão, andando com o irmão, ela tá ali no meio das pernas da mãe, toda curvada, sabe, pegando um trem lotado, toda, sabe, em condições horríveis. E a gente acompanha então essa travessia dela aqui pro Brasil, né, dessa família aqui pro Brasil, e todas as dificuldades que eles encontram durante todo o percurso, inclusive quando chegam aqui, a questão do preconceito pelo estrangeiro, da xenofobia, e de como as pessoas sempre rotulavam muito eles, sabe, de serem de tal religião, de serem de determinada forma. Nunca viam eles como pessoas, mas sim pelo rótulo que colocavam nelas. Era muito, assim, foi uma leitura muito, ao mesmo tempo que prazerosa, porque eu gostei muito da leitura. Foi também muito difícil, porque eu me coloquei nos sapatos dessa garotinha e eu me imaginei passando por essas situações, e é uma coisa, assim, muito difícil de imaginar. Mas eu também aprendi muito com ela, e eu espero que você também possa aprender dando uma chance pra esse livro aqui, que é incrível. E por fim, a minha última indicação é uma indicação também muito famosa, que é a Liesl Meminger, aqui de A Menina que Roubava Livros. Uma outra menina que pra mim, assim, foi muito forte, se mostrou muito forte ao longo da leitura. E muita gente já conhece o enredo dessa história, mas se você não conhece, esse livro aqui foi narrado pela Morte, e a Morte vai narrar a vida da Liesl Meminger, uma garotinha alemã que escapou das mãos da morte aí algumas vezes durante, né, a vida inteira dela. E quando a gente começa o livro, ela tem entre 9 e 10 anos, e é nesse período aí que a gente vai acompanhando a vida dela. A mãe dela é comunista, tá precisando escapar, e ela acaba enviando ela e o irmão mais novo para uma família do interior que vai adotar eles por dinheiro. Só que no meio do caminho o irmão dela morre, e ela acaba indo sozinha para essa família de estranhos ser adotada e viver num mundo que ela não conhece, com ninguém que ela conhece, longe da mãe. Então ela cresce se perguntando muito sobre a mãe, aprendendo coisas novas, inclusive a ler. É o pai adotivo dela que vai ensinar ela a ler um livro de manual do coveiro que ela encontra no cemitério no dia do enterro do irmão dela, e é simplesmente
simplesmente incrível como a sede de conhecimento, a sede por histórias que essa menina tem a vida inteira dela, faz com que ela viva coisas incríveis. E justamente no período da guerra, em que os livros, assim, estavam simplesmente desaparecendo, né? Hitler mandava queimar tudo. Então, é muito emocionante o livro, é uma história muito bonita. Eu amo essa história de paixão, tanto o livro quanto o filme. E tá aí uma indicação, se você quiser fazer a leitura do livro, depois você pode ir lá e assistir ao filme. E eu super indico, porque a Liesel é uma garota muito forte, que me fez pensar muito sobre muitas coisas também, e que me inspirou muito na minha vida de um modo geral. Então eu espero muito que, se você ainda não leu, você também possa dar uma oportunidade pra esse livro aqui. Então eram essas as indicações que eu tinha pra dar pra vocês hoje, dessas crianças incríveis que eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer e que vocês queiram conhecer elas também. Me contem aqui nos comentários se vocês já conhecem algumas delas, o que vocês acharam das histórias dela, ou se você tem interesse em fazer a leitura de algum desses livros e descobrir, né, conhecer essas crianças maravilhosas. Aproveito que eu tô aqui pra desejar um feliz Dia das Crianças pra você aí que tem uma criança dentro de você, pra você que tem filhos, pra você que tem sobrinhos. Enfim, aproveita esse dia aí que já de cara traz um feriado pra gente, um feriadão prolongado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva pra ficar por dentro das próximas novidades. Eu vou ficando por aqui então, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!